Hora de conversar com Carlos Andreasa. O Andreasa está voltando hoje de férias, portanto deve ter muito a dizer a respeito do tarifaço, da resposta brasileira. Até amanhã pode ser regulamentada a lei da reciprocidade. Aí, Andreasa, muita carne ao redor desse osso, meu irmão. Bom dia, bem-vindo de volta. Bom dia, Megali, Sheila, Bom dia. Roberta. Tava com saudade, tava na hora de voltar já, tava me coçando para tratar desses assuntos todos. Você falou em espuma, você falou em carne, né? E eu falo também em espuma. As pessoas ficam muito preocupadas, não quero ensinar ninguém a fazer análise nem observar os fatos, mas muito preocupadas com os efeitos da decisão, com os efeitos do anúncio, porque, como vocês falavam agora há pouco com o Barão, precisa ser efetivado. É 1º de agosto, para começar a valer. Então as pessoas ficam fazendo avaliações sobre impactos sobre o governo Lula, sobre a gestão de Lula, os impactos sobre o bolsonarismo, sobre Jair Bolsonaro, tudo isso é importante, mas é secundário. Em primeiro lugar, é preciso dizer, é o tempo de dizer obviedade, péssimo para o Brasil. Essa tarifa, esse tarifaço, essa sanção, porque não tem motivação econômica que justifique, não há razão comercial que justifique essa sanção, portanto, sanção sendo, é péssima para o Brasil, para a economia brasileira. A gente precisa considerar também a estratégia de Donald Trump, consagrada já, conhecida, de esticar a corda muitas vezes. Estica a corda, coloca um bode na sala para não raro tirá-lo. Estica a corda, dá o seu recado e depois recua. Se eu gostasse de apostar, se eu tivesse dinheiro para apostar, se eu fosse obrigado a apostar, eu apostaria num recuo. Porque em termos de diplomacia, adultos na sala, e mesmo a carta dura, esquizofrênica, de Donald Trump, deixa margens para negociação, eu acho que em termos diplomáticos há um longo mar a atravessar, de hoje, 14 de julho, até 1º de agosto. Para que se encontre um termo, uma negociação, para que se reveja o grau dessa tarifa. Vamos ver. Eu acho que porque é bom ser justo, não está presente na carta, acho que há um elemento subestimado e que é muito importante nos fundamentos para essa sanção de Donald Trump, que é a reunião dos BRICS aqui no Brasil. Acho que isso está pouco centralizado no debate. Para mim, não está na carta, né? Mas eu entendo como decisivo para essa reação de Donald Trump as falas de Lula durante a reunião dos BRICS, Brasil sede das reuniões do BRICS. Eu não estou justificando não, tá? É péssimo para o Brasil e ainda que houvesse razão, a decisão, o volume da tarifa, absolutamente desproporcional. Tratando o Brasil como se fosse uma ditadura, como se fosse a Venezuela, enfim. Mas na reunião dos BRICS, o presidente Lula se referiu a um projeto de desvalorização do dólar como moeda corrente para o negócio internacional. Eu tenho até as aspas dele aqui, só para registrar, eu sei que isso já foi muito falado, mas isso aqui para mim é decisivo para essa tarifa de 50%, para esse tarifaço. Disse o Lula: eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ele passa pelo dólar. Quando for com a Argentina ou China, não precisa. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão em que fórum foi determinado. É impossível que isso aqui não seja um agente condicionante para essa decisão absolutamente desproporcional de tarifas ao Brasil. Isso num primeiro momento. No segundo momento, há os elementos de dissonância cognitiva, né? As primeiras reações e o cálculo político. Se nós pensarmos num tempo que vá até um longo prazo, que seja a data eleitoral, outubro de 2026, todo mundo projetando os impactos disso, que ainda nem existe, que ainda nem pode ainda não existir, que ainda não tem um cálculo feito, os impactos disso para o processo eleitoral. Num primeiro momento, é impossível que não vá para a conta de Jair Bolsonaro. No primeiro momento é impossível que politicamente, até porque a carta de Trump ela faz uma espécie de chantagem, e o bolsonarismo deu vazão a essa chantagem. Se não salvar Bolsonaro, se não anistiarem Bolsonaro e os bolsonaristas, o bicho vai pegar. Essa é a ideia. É impossível que, portanto, esse custo político não vá para Jair Bolsonaro. É, portanto, óbvio que no primeiro momento também para benefício de Lula, né, para benefício do governo Lula. Só que num primeiro momento não significa num segundo momento. É bom
para o governo Lula, ou para a perspectiva do governo Lula, né, para a projeção eleitoral de Lula, essa ideia de ataque à soberania e o governo, portanto, sendo defensor da soberania brasileira, mas se a sanção for materializada, pensando em 2026, ela pode resultar, e certamente resultaria, e os números da inflação estão aí, ela certamente resultaria em dólar apreciado, ou mais apreciado, portanto, manutenção de uma inflação que é crescente e que está espalhada e enraizada e que faz na prática, juro no alto, que faz na prática comida na mesa mais cara. E no mundo real, aqui em Madureira, no mundo real, lá na Edgar Romero, em frente à quadra do Império Serrano, pessoal, não tem ninguém discutindo agora, ninguém preocupado com tarifa de Donald Trump e ninguém preocupado com anistia de Jair Bolsonaro. No mundo real, as pessoas estão preocupadas com segurança, garantia para ir e vir e comida barata, acesso à comida. Então, se lá na frente essas gestões se materializarem, a chance de que se volte contra Lula é muito grande no ano eleitoral. Então, no primeiro momento, está todo mundo tentando capitalizar, atribuir responsabilidades, fazer cálculos políticos, mas o mundo real se impõe um pouco mais delicadamente. Para terminar, só um registro sobre o caráter deletério do bolsonarismo, né? É muito impressionante que a direita brasileira, um presente, a oposição presente para Lula, que a direita brasileira, a direita bolsonarista trumpista, esteja absolutamente amarrada a uma agenda que continua sendo a da anistia. Tanta coisa acontecendo, tantos assuntos para serem explorados politicamente, e a direita brasileira, está aí Tarcísio de Freitas, as limitações de Tarcísio de Freitas, como não consegue se mover nesse caso, a direita brasileira amarrada a uma pauta que é, no final das contas, privada dos Bolsonaro, da família Bolsonaro. A reabilitação eleitoral, a não prisão, a anistia de Jair Bolsonaro. Anda-se e volta-se sempre ao mesmo lugar, pessoal. Museu de grandes novidades. Andreasa, e na agulha? Na agulha, Exalta Samba da Antiga, tá? Em um partido alto. A gente fica muito com Exalta Samba romântico, Raiz. Mas nesse caso é da Antiga, e eu peço perdão ao nosso ouvinte Tiaguinho, né, o grande cantor que foi do Exalta Samba, mas essa é a grande formação do Exalta Samba, né? Tiaguinho é nosso ouvinte? Todo mundo é nosso ouvinte, né? Aí eu fico nervoso. Todo mundo é nosso ouvinte. Nada contra o Tiaguinho, que é um grande cantor, mas o lance é o seguinte, essa dupla aí, Péricles e Krigor, o Exalta Samba original, é inesquecível. Um beijo, meus amores. Amanhã tem mais. Beijo. Ela que o pagode mora e vai até lá.